Boa noite. Definitivamente os nossos políticos ignoram os protestos populares e a crise que atinge a todos nós mortais. Os 77 deputados estaduais mineiros vão ter um aumento a partir deste mês de 35% na verba indenizatória. Ela é usada para custear despesas como locação de imóveis e veículos, combustível, passagens e hospedagens. O valor disponível por parlamentar subiu de 20 mil para 27 mil reais mensais. Essa verba se soma ao salário deles, que é de 25 mil reais. Os deputados estaduais mineiros também têm direito ainda a um auxílio moradia, de pouco mais de 4 mil reais. Esse benefício recentemente foi estendido a todos os parlamentares. Antes só recebia quem comprovasse não ter casa própria em Belo Horizonte e na região metropolitana. Não mais, isso nem é necessário. E foi publicada hoje no Diário Oficial de Minas a exoneração da primeira-dama do Estado do cargo de secretária de Trabalho e Desenvolvimento Social. A mulher do governador Fernando Pimentel, Carolina de Oliveira Pereira Pimentel, nomeada pelo marido em 28 de abril, nem chegou a tomar posse, impedida por uma liminar da Justiça. A Advocacia Geral do Estado chegou a entrar com recurso contra o impedimento, mas o pedido foi negado. A ação foi movida por deputados da oposição. Eles alegam que o governador Fernando Pimentel nomeou a mulher para protegê-la com foro privilegiado nas investigações da Operação Acrônimo, que apura um suposto esquema de lavagem de dinheiro e irregularidades em campanhas eleitorais que envolve uma agência de publicidade da qual Carolina seria sócia. Por meio de nota, o governo de Minas informou que, apesar de caber recurso, a primeira-dama optou por retomar o trabalho no SERVA, Serviço Voluntário de Assistência Social, pelo qual não é remunerada. Disse ainda que a decisão de abrir mão da nomeação foi tomada para impedir que falsas polêmicas geradas pela oposição interfiram na continuidade no avanço dos projetos em curso na Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social. A secretária adjunta Rosilene Cristina Rocha passa a responder pela pasta. E o Ministério Público Federal apresentou hoje as primeiras denúncias relacionadas às operações Mar de Lama 1 e 2, conjuntas com a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União, e que desarticularam uma organização criminosa que atuava na administração pública de Governador Valadares. Ao todo, foram denunciadas 22 pessoas, entre ex-servidores públicos municipais e empresários, pela prática dos crimes de dispensa indevida de licitação, fraude, peculato, corrupção ativa e passiva, associação criminosa e falsidade ideológica. Uma das denúncias está ligada ao desvio de verbas federais repassadas à cidade para a realização de obras emergenciais por causa das chuvas ocorridas em dezembro de 2013. Para a execução do serviço, a Prefeitura realizou 2 processos de dispensa de licitação, contratando diretamente a empresa Fejole Florestal. Uma auditoria realizada pela Controladoria Geral da União apontou desvios de recursos que, somados, alcançam quase 2 milhões de reais. Serviços prestados, com tanto que a gente paga de impostos, são inadmissíveis. Olha só, a Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa convocou hoje uma audiência pública para discutir a iluminação pública da nossa cidade, da capital de Minas. Desde que a troca das lâmpadas virou serviço da Prefeitura e não mais da CEMIG, tem muita associação de bairro reclamando da escuridão que acoberta a criminalidade nas ruas. Ruas escuras na região nordeste de Belo Horizonte. Esta fica no bairro São Gabriel. Tá muito perigoso de noite. O problema é o mesmo no bairro Santa Branca, na região da Pampulha. Aqui o medo é dos assaltos que são frequentes. Parou um carro, desceu um cara armado, apontando a arma para mim, tinha mais 2 dentro do carro, foi embora com o carro e tudo tinha dentro. Nessa terça-feira, uma audiência pública foi realizada na Assembleia Legislativa de Minas para pedir respostas à Prefeitura e melhorias no atendimento, mas nenhum representante do Executivo compareceu. Isso retarda qualquer tipo de serviço, de prestação de serviço. E as PPPs que estão sendo utilizadas também são questionáveis. A população tem que saber o que está sendo gasto, quem está sendo contratado, porque é ela que está pagando esse custo. Seu Luiz é da Associação do Bairro Nova Gamileira, na região oeste de Belo Horizonte. Ele diz que por lá a situação preocupa. Tem que ter segurança, pelo menos a iluminação para enviar não tá pisando. Segundo o presidente da Associação do Bairro
bairro Santo Antônio, zona sul de BH, várias ruas do bairro estão às escuras e tem pedido de manutenção que foi enviado à prefeitura há mais de 120 dias. Nós esperamos uma resposta concreta da prefeitura, porque a gente acredita que a iluminação pública também é uma ferramenta de segurança pública da região. Tem aqui a presença de um membro da Defensoria Pública, nós vamos reportar, provavelmente, investir o valor proveniente do imposto cobrar tão somente em iluminação pública, para que possa prestar um bom serviço. Nós cobramos da Prefeitura uma posição sobre essas reclamações, mas a assessoria deu apenas uma resposta técnica sem a garantia de que vai melhorar o serviço. Disse que a Superintendência de Desenvolvimento da capital já estabeleceu a iluminação em mais de 140 mil pontos de luz em toda a cidade, desde que assumiu a manutenção do serviço no ano passado. Lembrou que a SUDECAP identifica os pontos falhos por meio de fiscalização técnica. No caso de falta ou distribuição de energia, a competência é da CEMIG. Olha, na nossa página alterosa.com.br/JA estão todos os canais de atendimento para você, cidadão, fazer a sua reclamação e pedir a solicitação de serviços na rede. Uma família denuncia negligência em uma maternidade de Juiz de Fora. O marido de uma grávida denunciou que a mulher, adolescente de 15 anos, foi liberada da unidade nas 2 vezes em que procurou atendimento médico, relatando dores relacionadas ao parto. A jovem acabou tendo o bebê em casa e a criança não sobreviveu. O Lohan ainda está com marcas de sangue pela roupa. Foi ele quem fez o parto do próprio filho no município de Belmiro Braga. A família denuncia negligência da maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora. A grávida, de apenas 15 anos, teria dado entrada 2 vezes por causa da dilatação e da perda de líquido e sangramento. Mas, nas 2 tentativas, o hospital mandou a gestante de volta para casa. A gente veio aqui, quando vi elas, eu vi que a minha esposa estava sangrando já. Aí eles pediram para a gente voltar, fizeram o toque nela. Aí nisso mandaram a gente voltar para casa. Quando a gente voltou, ela estava com muito sangramento também. Falou que não estava dilatada ainda. No entanto, e contraiu de novo a barriga dela, ela fez força. Aí eu fiquei com ele lá um pouco. Que ele estava respirando ainda, saiu vivo. Quando eu fui ver, as enfermeiras estavam chegando. Quando elas foram medir a pressão dele, já não tinha pulsação mais. O granjeiro disse que a companheira ainda está sedada e não foi informada da morte do filho. No hospital, não deram muitas explicações para a família. Quando eu entrei lá dentro, eles falaram que não podia entrar com o neném lá dentro, senão a culpa ia ser deles. Mas a culpa é deles desde o início do acontecimento. Em nota, o hospital informou que a família está com um horário agendado para conversar com a coordenação da maternidade. Disse ainda que todos os prontuários vão ser levantados e, caso haja alguma dúvida sobre os procedimentos, uma sindicância vai ser aberta para apurar o caso. A atenção com a saúde das gestantes tem que ser rigorosa. Uma pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora revela que mais de 80% das grávidas têm problemas na boca. Por isso, uma campanha nacional está alertando as gestantes para a importância dos cuidados, principalmente com os dentes. A Juliana está fazendo o pré-natal direitinho, mas aos 6 meses e meio de gravidez, esta é a primeira visita ao dentista. Tanto que era importante, não tinha pensado. A futura mamãe está passando por um check-up digital. Com este equipamento, a dentista consegue ver os mínimos detalhes, que normalmente passam despercebidos em outros tipos de exame. Para isso, ela usa uma câmera especial. É um exame de imagem, né? Onde a gente aumenta essas imagens em até 60 vezes. Então, muitas vezes, aquilo que a gente não vê a olho nu, a gente consegue ver através desses exames, né? Cáries iniciais, problemas mesmo, para poder prever, né? E tratar com antecedência, sem ter que tratar um mal maior. O procedimento faz parte da campanha nacional odontológica. Todo mundo pode e deve fazer o check-up. Só que durante o mês de maio, o foco é nas grávidas. Esses cuidados com o foco na prevenção podem evitar complicações graves para as mamães e também para os bebês. É que nessa fase de muitas transformações no corpo, a produção de hormônios é maior, o que contribui para alterações vasculares e aparecimento de bactérias. E as consequências disso não são nada boas. Infecções, diabetes, baixa de peso da criança e até mesmo partos prematuros. As mamães gostaram da tecnologia e garantem que a partir de agora vão tomar mais cuidado para sorrir com saúde quando os bebês chegarem. Agora a gente vai prestar mais atenção e
procurar mesmo um dentista. Agora cuidar mais. Acaba de embarcar para a viagem aos Estados Unidos o adolescente de BH que comoveu milhares de pessoas com um apelo para fazer um tratamento inovador contra a leucemia. A TV Alterosa mostrou no início do mês a luta da família de Romerinho para conseguir o tratamento contra o câncer nos Estados Unidos. Eram necessários quase R$800 mil em 15 dias para custear a viagem. O adolescente de 16 anos passou mais da metade da vida lutando contra a doença. Já fez um transplante de medula doada pela irmã mais nova e não encontrava mais no Brasil possibilidade de cura. A campanha Somos Todos Romerinho no Facebook recebeu o apoio de bandas como Jota Quest e cantores como Zezé de Camargo e Luciano, Sérgio Reis e Gustavo Lima. Jogadores de times de futebol mineiros também deixaram mensagens. Não só famosos, mas milhares de anônimos também contribuíram e a família conseguiu arrecadar o valor necessário para o tratamento, que é considerado inovador. Romerinho, os pais e a irmã embarcaram no início da noite desta terça-feira para a Califórnia em busca da cura para a leucemia. Eu tenho certeza que quando eu crescer eu vou ser um grande médico, que eu vou cursar, fazer medicina. Eu quero fazer alguma coisa boa também para muitas pessoas. A gente fica aqui na torcida, à espera de notícia. A polícia apura as causas de um duplo homicídio ocorrido nessa manhã no bairro Landim, Ribeirão das Neves, na Grande BH. O crime pode estar ligado a uma briga de gangues na região. Moradores ouviram vários tiros, mas não saíram para a rua com medo de ser vítima de uma bala perdida. Pela manhã, a polícia foi chamada. 2 homens foram executados no meio da rua. Um deles foi identificado, é Ronaldo Neves Januário, cerca de 45 anos. Ele foi morto com vários tiros, sendo 2 na cabeça. Um outro homem foi morto no local com vários tiros de pistola 380, ainda não foi identificado. A perícia recolheu no local 9 estojos de 380, além de 2 de calibre 12. Até agora não se sabe a motivação de um crime tão violento que assustou os moradores, mas a suspeita é de um acerto de contas. A informação da polícia é de que a vítima, Ronaldo, tem várias passagens por homicídio, por furto e também por lesão corporal. Na região, o medo da guerra entre gangues cria a lei do silêncio, mas a violência, segundo os moradores, é constante. Tiros são disparados sempre que criminosos entram na área dominada pela gangue rival, na parte baixa ou alta do bairro. Não, isso acontece aqui no bairro direto. Dá medo de sair na rua, né? Dá. Onde não dá medo de sair na rua hoje em dia, né? Um piloto de 29 anos morreu nessa manhã em um acidente com uma aeronave que caiu na zona rural de Unai, no noroeste do estado. Alex Antônio Espanhol pilotava um avião agrícola e seguia para Aruana de Minas, na mesma região. De acordo com informações de testemunhas, a aeronave sofreu uma pane no motor, ainda no ar, e caiu em uma lavoura. Quando os bombeiros chegaram ao local, encontraram a vítima presa aos destroços, ainda com vida. O homem foi socorrido, levado para o Hospital de Pronto-Socorro de Unai, mas devido aos ferimentos, morreu na unidade de saúde. A BH Trans começou a implantar hoje na capital um projeto de sinalização para motociclistas. São as motoboxes. Elas são as áreas de espera segura reservadas para os motociclistas nas filas da frente dos sinais de trânsito, como uma pole position do grid de largada em uma corrida. O espaço é delimitado por meio de pinturas no asfalto e por placas. Inicialmente, as motoboxes estão sendo implantadas em 15 pontos da Avenida Cristiano Machado. A instalação será em caráter experimental por 90 dias para que a BH Trans avalie a medida. Essa área visa você eliminar o conflito que existe entre os automóveis e os motociclistas, as motocicletas, na hora da arrancada do semáforo. As motocicletas se posicionando à frente, não há aquele atrito que acontece quando elas estão no corredor entre os carros. O projeto faz parte da programação do movimento internacional Maio Amarelo, Atenção pela Vida, que visa a conscientização para a redução dos índices de mortes e feridos no trânsito no mundo todo. O atraso nas obras da MG 423, que liga Pitangui a Papagaios, na região central do estado, deixa indignados os motoristas que circulam pela rodovia. O serviço já era para estar pronto há 1 ano e 5 meses.
Mais de 2 anos depois do fim do prazo para a pavimentação da rodovia, os motoristas encontram um cenário bem diferente. Muita indignação, que é uma coisa que todo mundo já sabe que já foi, né? Já ter saído já 2 anos atrás. Tá muito difícil aqui. Quem passa pela rodovia reclama. A gente que é motoqueiro, às vezes está até sujeito a acontecer algum acidente, alguma coisa, né? A MG 423 liga a cidade de Papagaios à BR-352 em Pitangui. Em maio de 2013, o então governador do estado, Antônio Anastasia, foi a Pitangui e garantiu que os recursos para a pavimentação de 30 quilômetros da rodovia já estavam assegurados. As obras começariam imediatamente, com prazo para terminar em dezembro de 2014. E a obra se inicia já amanhã e eu quero vê-la pronta até o final do ano que vem. 3 anos depois do anúncio do governador, o trabalho avançou pouco. Próximo a Papagaios, alguns trechos já estão asfaltados. Em outros, só foi feita a terraplanagem. O governo do estado confirmou que o trabalho por aqui ficou parado por 11 meses, de novembro de 2014 a outubro de 2015. Dos 30 quilômetros do trecho em obras, apenas metade já foi pavimentada. E a previsão é de que o serviço seja entregue até o fim deste ano. Como a obra é financiada por recursos do governo do estado, a prefeitura de Pitangui diz que não tem o que fazer, mas tenta acelerar os trabalhos. Nós temos uma audiência com o presidente do DR, Dr. Célio, exatamente para tratar com esse assunto, para nós agilizarmos essa obra. Os 10 quilômetros da MG 423 que já eram asfaltados antes do início das obras estão cheios de buracos. Quem depende da rodovia espera que em breve ela esteja em melhores condições. Porque o carro está quebrando todo. Olha, o DR, entra governo, sai governo, eu costumo dizer, é um departamento sem cara. A gente não sabe quem trabalha lá, nunca aparece. E também parece sem coração. A gente vive cobrando reclamações da população e é difícil obter respostas e competência na realização do serviço. Uma vergonha. O golpe do falso sequestro continua fazendo vítimas por todo o país. O Jornal da Alterosa procurou as polícias civil e militar em Divinópolis para alertar a população sobre esse crime que mexe principalmente com a emoção de quem recebe a ligação do bandido. Por pouco, Fabrícia não caiu em um golpe muito comum atualmente. Ela recebeu uma ligação em que um homem dizia ter sequestrado a filha dela. Por coincidência, a jovem de 22 anos não estava em casa, mas mesmo nervosa com a situação, Fabrícia conseguiu agir com a razão. Falou assim que era um sequestro, né? E que eu tinha que depositar uma continha em dinheiro. Tinha uma menina, tipo uma moça, pedindo ajuda, gritando mãe e pedindo socorro. Deu um sinal pro meu menino, pedi para ele ligar para minha filha. Aí ele ligou, ela estava em casa. Segundo a Polícia Militar, o número de registros de ocorrências relacionadas a vários tipos de golpes é grande. O mais importante nestes casos, principalmente quando envolve emoção, é tentar manter a calma e não agir por impulso. Faça contato com outro familiar, acione a Polícia Militar, vá até o local, às vezes se é escola, você vai na escola, se é um trabalho, para você fazer esse contato físico. E mesmo se tiver acontecido, por exemplo, suponhamos que fosse verdade, quem atuará nesse caso é a Polícia Militar, né? De acordo com a Polícia Civil, o conhecido golpe do falso sequestro é crime de extorsão. Para o delegado, o uso inadequado das redes sociais contribui para a ação criminosa. Não se deve colocar todas as informações da sua vida quando você está facilitando informações para que a pessoa possa ter acesso aos seus dados. Enquanto eu não liguei e ouvi a voz dela, conversei com ela, eu não acreditei. Veja agora a previsão do tempo para amanhã. A frente fria que atua sobre o litoral do sudeste do país aumenta a nebulosidade aqui em Minas e a possibilidade de chuva na maior parte do estado. O céu fica parcialmente nublado e firme no norte e no Triângulo. Em Belo Horizonte, mínima de 18 e máxima de 25 graus. Em Ninheira, a temperatura varia de 14 a 27. Vai de 18 a 30 graus em Juramento, de 19 a 26 em Veríssimo. E em Passa Quatro, a mínima é de 15 e a máxima de 25 graus. A seguir, um campeonato de basquete mostra a reabilitação de crianças e adolescentes com paralisia cerebral.
Uma iniciativa da Associação Mineira de Reabilitação tem transformado a vida de crianças e adolescentes com sequelas causadas pela paralisia cerebral. Por meio do esporte, eles se sentem mais seguros e sabem que a palavra vitória vai além do significado de ganhar uma medalha ou simplesmente subir no pódio. Times divididos e uniformizados. Nesse basquete aqui tem Lakers, Bulls e Celtics, hino nacional e até juramento. A animação é grande. A festa é para um campeonato onde diversidade e superação são os gritos de guerra. A disputa aqui é entre crianças e adolescentes de 4 a 17 anos, com os mais diversos tipos e graus de deficiência física ou cognitiva provocadas pela paralisia cerebral. São alunos da Esporte Terapia da Associação Mineira de Reabilitação aqui da capital. Esporte que alegra, desenvolve e incentiva. A Esporte Terapia consegue detectar as crianças com deficiência física que têm um aproveitamento para equipes de competição e a gente indica para vários locais em Belo Horizonte que estão em iniciação para desportivo. Moisés chegou aqui bebê e sem perspectiva de conseguir andar por causa de problemas graves nas duas pernas. Aos 16 anos, hoje ele joga no time paraesportivo do SESI. Você pensa em continuar a seguir carreira? É claro que eu penso, esse trem é bom demais. Adrenalina no sangue, você fica até doido, meu filho. E como é que você pensa estar aqui há alguns anos? Ah, como é que eu penso? Eu penso estar jogando, mas também posso entrar em outra carreira, que seria, eu gosto muito de educação física, aí eu penso em fazer faculdades. Determinação para ultrapassar limites. Vaidoso e corajoso, Ícaro de 11 anos mostra que a cadeira de rodas necessária para uma atrofia muscular na espinha é mero detalhe. É cestinha do Bulls aí? Mais ou menos eu não lembro onde é. Depois de ser cadeirante, mas não tem limite. Para ele foi ótimo, que ele viu que ele pode, ele é capaz e ele consegue. O que você falaria para outras mães? Que nunca desanime. Se ao nascer ou mais tarde descobrir que seu filho tem algum tipo de deficiência, luta, vai em frente que você consegue e a criança também consegue, porque eles é que nos dão essa força de vontade para correr atrás daquilo que eles querem. Prática de esporte é uma coisa muito legal, né? Nossa edição termina aqui, vem aí o Noticiário Nacional. Uma ótima noite para você.